Irmãos, paz do Senhor. Irmãos, vamos ainda para o instante, vamos orar. Pai, Senhor Deus, Deus bendito, nós te agradecemos, Pai, porque tu nos trouxestes aqui, Senhor, a tua casa. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai, porque aqui nós te levamos louvores, ó Pai, porque neste lugar, Senhor Deus, nós temos feito chegar a Ti, através do nome do Senhor Jesus Cristo, os nossos clamores, ó Pai, a nossa oração. Bendito seja, Senhor, o Teu santo nome. Pai, nós te pedimos que Tu santifiques a nossa vida, nossos pensamentos, nosso coração. Santifique, Senhor Deus, este lugar. E em nome de Jesus, Pai, nós rejeitamos e repreendemos, Senhor, a presença de qualquer espírito das trevas, qualquer espírito que é contrário à glorificação do nome do Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Senhor, nós aqui estaremos reunidos em torno da tua palavra. E nós te pedimos, Senhor Jesus, que tu mesmo, Pai, tomes o teu lugar neste púlpito. E venha, Senhor Deus, falar ao nosso coração a palavra da qual nós carecemos, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um que aqui está, ó Deus, e que nós possamos nos alegrar no Senhor durante todo o tempo que aqui permanecermos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Os irmãos podem. Aliás, vamos ficar de pé, irmãos, assim como nós já estamos. E eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Nós vamos no Salmo 121. Salmo 121. Irmãos, começando com esse salmo, nós queremos nessa noite tratar de um assunto que é comum a todos os seres humanos, que é a busca da plenitude da vida, da felicidade, da paz. E lembrando que Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor Deus, por este salmo maravilhoso, ó Deus. E te pedimos, Senhor Deus, que tu continues conosco em todas as partes desse culto, abençoando-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, esse salmo, como os irmãos o conhecem, ele é um direcionamento, uma indicação segura para todo aquele que ama a Deus, todo aquele que crê nesse Deus aqui mencionado, que fez os céus e a terra. Esse que tem domínio sobre os astros, sobre todo o firmamento,
de modo que tem poder sobre o sol, tem poder sobre a lua, tem poder sobre todas as circunstâncias para nos guardar e para nos defender. Versículo 5 diz: o Senhor é quem te guarda. Irmãos, quando nós sabemos que o Senhor nos guarda, isso é motivo para a nossa firmeza, isso é motivo para a nossa tranquilidade, para a nossa paz. É motivo para nós termos uma vida de vitória. É possível mesmo que nós cheguemos a dizer reinar em Cristo aqui na terra, no nosso dia a dia, tendo vitórias pelo Senhor a todo momento e a todo instante. Irmãos, sobre isso eu ainda quero ler um salmo, está logo aqui perto, que é o Salmo 128. O Salmo 128 nos fala da felicidade do lar, nos fala do temor de Deus, e nos fala da atuação de Deus, do agir de Deus, na vida daqueles que o invocam, na vida daqueles que nele creem, na vida daqueles que buscam o Senhor diária e constantemente. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Irmãos, ao contrário do que nós podemos entender desses versos, desses dois salmos, e nós daqui mais um pouco ainda vamos ler o Salmo número 4. Em tudo isso, irmãos, nós vemos que a palavra de Deus nos aponta para a nossa segurança, para a nossa esperança, a busca do Senhor, a confiança no Senhor, aquele que não mente, aquele que fala e cumpre a sua palavra, aquele que conhece as coisas antes que elas aconteçam, e cujo amor para conosco é tão amplo, é tão grande, é de tamanha proporção, que nem mesmo nós podemos entender e imaginar o quanto é grande e sublime o amor do Senhor. Irmãos, um livro que eu estava lendo essa semana, o autor, em determinado momento, ele diz que se nós entramos numa livraria e se começarmos a observar, nós podemos talvez perceber várias pessoas que estão procurando livros de autoajuda. Pessoas estão constantemente escrevendo livros nessa linha de autoajuda. E ele fez uma comparação, ele fez uma observação que me parece muito pertinente, muito a propósito, porque, ao contrário de tudo que nós lemos aqui na palavra até agora, quando uma pessoa está indo em busca de livros que lhe ensine como ser feliz, como vencer, como lutar, naturalmente que entre esses escritores, muitos deles possivelmente são homens, à luz da Bíblia, à luz da palavra, são ímpios. E o Salmo 1, irmãos, o Salmo 1, conhecido de todos nós, também nos afirma que o conselho dos ímpios é algo problemático, perigoso, e que nós devemos evitar. Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quantas vezes nós, seguindo uma expressão, uma palavra, algo que um grande homem, que um sábio, reconhecido mundialmente pelo seu conhecimento, algum filósofo, faz às vezes alguma afirmação e ela é contrária à palavra de Deus, e até mesmo nós que somos cristãos,
Às vezes impomos ao nosso comportamento a opinião que veio de uma fonte que não é uma fonte pura. A verdadeira água da vida é a palavra de Deus. Qualquer pensamento que seja diferente daquilo que a palavra nos ensina não é de Deus, consequentemente é de inimigo de Deus, e nós não podemos seguir pensamento de quem quer que seja, por mais coroado, por mais glorificado que seja aos olhos dos homens. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda. Na versão da Bíblia que o pastor me deu, esse versículo lá consta de um pouquinho diferente, e eu acho até melhor, porque ele diz assim: caminho dos pecadores, nem se participa de reuniões de escarnecedores. É o que a Bíblia ela afirma. Reuniões, as pessoas estão reunidas, reúnem-se na porta do serviço, na porta da loja. Em muitos lugares as pessoas acabam em conta e começam a conversar coisas que não são boas, que são contrárias ao temor de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, o que nós estamos afirmando é que nós que somos do Senhor, nós que fomos remidos pelo sangue de Jesus, nós que, por crermos no Evangelho do Senhor Jesus, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus, a nossa condição já é definida claramente, é do Senhor que nós vamos buscar solução para os nossos problemas, para os problemas dos nossos parentes, para tudo aquilo que nós temos como algum problema, alguma coisa, é ir ao Senhor, porque o Senhor Jesus fez obra completa. Tudo está consumado, foram as palavras do Senhor ao entregar o seu Espírito. Tudo está consumado. Irmãos, as promessas que o Senhor tem nos dado, a nós que cremos, elas são... Ou então, voltando àquela ideia de pessoas que buscam em outras pessoas conselho, que buscam em livros de autoajuda e essas coisas todas, ele compara, esse autor, a autoajuda como uma pessoa que caísse na água, não soubesse nadar, o que ele iria adiantar, tudo que ele leu a respeito de como salvar-se de um afogamento. Porque ele, na verdade, leu as instruções para agir nessa ou naquela situação, mas o que nós precisamos, em qualquer circunstância, a que se possa assemelhar a um afogamento, a um perigo iminente, é de alguém que saiba nadar e que esteja disposto a pular dentro d'água e nos retirar. Ele precisa de um Salvador. Por isso muito conselho, por isso muita opinião, por isso muita religiosidade desce daquela forma, não nos conduzem a cairmos de joelhos diante de Jesus, o Salvador, para clamar a Ele, porque Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tudo pode, Ele tudo fez, e as promessas estão na palavra de Deus para nós, para nossos filhos, para os filhos de nossos filhos. Nós temos um caminho novo através do sangue de Jesus para entrarmos na presença do Pai e clamarmos a Ele, sabendo que
tudo Ele pode, e certamente a palavra diz, ela afirma, de capa a capa, que nós temos da parte de Deus solução para todo aquele que busca do seu coração. Irmãos, há um texto que está mais ou menos relacionado com o que nós estamos dizendo, e que fala em sacrifícios de justiça. Nós precisamos, aquele que crê, ele precisa. Alguém pode perguntar, mas que tipo de sacrifício que ainda pode ser feito? Claro, nós não vamos discorrer sobre isso, existem muitas coisas que nós podemos sacrificar, mas o sacrifício de justiça, ele não tem, antes era o sacrifício, segundo a lei de Moisés, de animais, com derramamento de sangue, em lugar daquilo. Era um pagamento provisório, era um pagamento que tinha que ser renovado todo ano pelo sumo sacerdote, mas Jesus Cristo já realizou definitivamente a questão sacrificial, porquanto Ele próprio se deu em nosso lugar. Ele morreu por nós, aquela morte terrível, no sofrimento atroz, no sofrimento também moral, porquanto todos os pecados nossos. Irmãos, se nós fosse parar para pensar agora, nesse momento, em algum pecado que muitas vezes nós já pedimos perdão ao Senhor e que poderia estar na nossa memória, é sempre motivo de tristeza e de vergonha. E Jesus estava com esse e outros pecados e de toda a humanidade sobre si naquele momento atroz lá na cruz do Calvário. Irmãos, hoje o sacrifício de justiça não é mais nós imolarmos um animal e usarmos o seu sangue, como era na lei de Moisés, porque Jesus Cristo já realizou toda a obra salvífica do que dependia da sua vida, da sua entrega, do seu sangue puro derramado ali na cruz. Irmãos, nós temos acesso direto à ajuda de Deus. Nós não precisamos seguir o caminho dos ímpios. Nós não precisamos e nem devemos seguir o exemplo mau. Irmãos, existe um termo da antropologia que é aculturação. E a aculturação significa quando uma cultura é colocada ao lado da outra e uma absorve a outra. Então, uma é a cultura e a outra é aculturada. Isso é muito comum quando uma comunidade indígena, por exemplo, afastada de todo o convívio com o homem branco, ela é posta lado a lado, todos os seus valores culturais começam a ser chocados, ter choque com a cultura do homem branco, com a cultura da cidade grande. E essa perda de valores destrói. Costuma-se dizer que uma pessoa, ou que um grupo de pessoas, ou que uma coisa foi destribalizado. Significa que aquilo que era a cultura tribal, aquilo que aquele estava acostumado, que ele dava valor, a sua religião, as diversas coisas, isso para ele da noite para o dia passou a não valer nada. Há um autor que mencionou que em determinada ocasião uma senhora chegou na igreja trazendo um brulho, um pacote com muito dinheiro que ela tinha guardado durante muito tempo. E o pastor simplesmente disse para ela: minha irmã, eu sinto muito, mas eu não posso receber. Eu não posso receber porque esse dinheiro já não vale nada. Já foi editada uma lei tornando sem valor. Era o marco alemão, logo depois da guerra. Irmãos, quando essas pessoas, aquilo que era um valor para ele, aquilo que ele acreditava, deixa de ser reconhecido, é um processo de destribalização, de aculturação que está acontecendo. E nós, às vezes, podemos, irmãos, ao invés de levar os nossos valores, os valores cristãos,
para a nossa família, para as outras pessoas. O que nós temos feito é ir absorvendo valores que não tem nada a ver com os valores cristãos. Irmãos, quando a gente vê qualquer desses programas atuais de televisão, o que mais a gente vê são exemplos. Ainda hoje eu vi uma cena, não estava vendo, viu? Não estava vendo novela não. Mas eu vi uma cena em que a Lúcia, inclusive, chamou atenção, porque ela estava bebendo. Ela falou assim, o Janequine antes do câncer. Mas quando ela falou isso, que eu estava olhando era outra coisa. Eu estava pensando outra coisa. Como que aquelas cenas que estavam se passando ali eram cenas de pessoas que não estavam trabalhando. O valor do trabalho, o valor do respeito, essas coisas, todas as novelas vão destruindo. Depois nós reclamamos que as ruas estão cheias de ladrões, de assaltantes. Ora, o indivíduo não tem meios, a sociedade não lhe dá condição para ele ter um emprego, para ele ter um trabalho, para ele exercer uma profissão que permita a ele consumir aquelas coisas que ele acha que é interessante. Agora, quem te ensinou para ele que existe um tipo de vida em que as pessoas vivem na moleza, que as pessoas vivem sem respeitarem uns aos outros? Os exemplos que essas novelas jogam dentro dos lares. Irmãos, nós muitas vezes, sem querer, estamos absorvendo valores do mundo. Os nossos verdadeiros valores, que são contidos na palavra de Deus, nós nos esquecemos, na verdade, deles. Irmãos, Jesus é aquele que pode nos socorrer. O nome do Senhor quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando, esse nome que em hebraico, muitas de nós aqui temos ouvido isso muito ultimamente, é Yeshua, né? Esse Jesus está ao nosso alcance. Mas o que o diabo fala? O diabo vem e coloca na nossa cabeça que nós não temos direito de ir à presença do Senhor, porque nós somos pecadores, porque nós não estamos agindo bem. Ele nos acusa. E isso rebate lá dentro da nossa cabeça. Mas, irmãos, eu tenho uma experiência que muitos irmãos aqui já me viram falar sobre ela, a título de testemunho, a título de exemplo verdadeiro. Um dia eu estava saindo do meu escritório, na rua Goitacazes, a rua Espírito Santo, para passar em frente à igreja de São José, dobrar ali a rua Tupis e chegar ao edifício, eu não sei nem se eu vou lembrar o nome dele agora, era um prédio pequenininho, edifício Cruzeiro. Nós temos história de lá. E eu estava mais ou menos, antes de atingir a rua Espírito Santo, uma voz falou: você está indo orar pelos outros, Deus não está ouvindo suas orações? Irmãos, uma palavra dessa, vinda de sopetão, é a mesma coisa com coice. Deixa a gente. Mas, irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus se manifesta numa hora como essa. Porque o Espírito de Deus, porque não pode ser da minha cabeça, porque eu não teria capacidade de tão rapidamente dar uma resposta, mas uma outra voz me disse o seguinte: o que se passa entre eu e Deus é assunto de pai e filho. E eu estou indo pedir ao meu pai para abençoar outras pessoas, porque eu estava indo para uma reunião de oração, estava indo para orar. Irmãos, esse Jesus nos garante que as nossas orações são ouvidas. Podem não ser ouvidas no momento que nós determinamos, que achamos que seria o momento adequado. Pode também não vir do jeito, e pode até que não aconteça aquilo que nós estamos pedindo. Mas o Senhor está presente. O Senhor está do nosso lado.
E a ideia é essa, é que tudo está consumado. Não depende em absolutamente de algo que eu tenha que fazer para que Deus então resolva me amar, resolva me livrar, resolva me libertar. Irmão, não há nada que eu possa fazer e nem precise fazer. O que nós precisamos fazer é ir ao Pai, é clamar ao Senhor, é nos afastarmos do pecado. No livro de Atos, logo lá pelo início do livro de Atos, nós vemos o texto que diz que nós Atos 3, a partir do verso 19, irmãos, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Irmãos, uma coisa que nos separa de Deus é o pecado. Por isso é necessário que nós tenhamos uma vida de santidade. A palavra diz: sede santos, porque eu também sou santo. É fundamental, irmão. Sem santidade ninguém verá a Deus. Deus é santo. É por isso que nenhum de nós pode ver a face do Senhor até o dia que estivermos totalmente santificados, livres de todo pecado, livres de todo mal. Desse dia nós estaremos face a face com o Senhor nosso Deus. Mas enquanto isso, Deus mesmo diz que Ele não tem o seu braço encolhido, de modo que Ele não possa abençoar. E nem os ouvidos tambados, de modo que Ele não possa ouvir as nossas orações. Mas Ele afirma: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmãos, Jesus já resolveu o problema do perdão, o problema da salvação na cruz do Calvário. O que nós precisamos é clamar ao Senhor. Por isso que eu te pedi, André, se você tivesse jeito de a gente cantar o nosso corinho 129, estaria bem a propósito. É que nós temos o direito e devemos de clamar por tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. É direito nosso, é herança. Nós fomos feitos herança, juntamente com Cristo, de toda sorte de bênçãos. Nós, diz a palavra, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E Jesus está sentado à direita do Pai. Isso não quer dizer que nós já estamos lá, mas nós somos filhos. Lá no Apocalipse há uma palavra que afirma que nós viveremos e reinaremos com Cristo no seu reino milenar. Viveremos e reinaremos com Cristo. A igreja é a rainha, o Senhor é o rei. Mas, irmãos, isso não é tanto para o futuro. O nosso viver tem que refletir isso. E se nós não vivermos em vitória, é porque alguma coisa está errado, porque nós não estamos entendendo a graça. A graça é favor imerecido. Não é porque eu faça isso ou faça aquilo, ou eu diga isso ou digo aquilo, que eu vou influenciar, que eu vou emocionar Deus com isso. Porque a nossa obra, aquilo que nós fazemos, diz o profeta, é trapo de imundície. E aquilo que se é referido ali como trapo de imundície, irmãos, eram os panos que recobriam aquelas feridas que não saravam, porque ninguém conhecia o que
que era aquilo, e não havia uma um tratamento, uma terapêutica específica para aquelas enfermidades. Mas nós sabemos muito bem o que é um pano retirado de uma ferida, de uma coisa nojenta. E que valor tem isso? É algo para ser jogado fora. E a nossa justiça própria, diz o profeta, é trapo de imundície, não vale nada. Irmãos, mas Jesus já fez, e nós cremos nisso. Então nós precisamos entrar triunfalmente diante de Deus e orar sabendo que Ele ouve orações. Irmãos, nós temos sido muito acanhados nas nossas orações. Nós podemos orar por coisas muito maiores do que nós temos orado, porque o poder está aí, muito vale pelos seus efeitos a oração dos justos. Irmãos, que Deus nos abençoe, que nós sejamos verdadeiros vencedores por Cristo em tudo, mantendo a intimidade com o Pai. Irmãos, nós sabemos, a Bíblia fala de 2 irmãos, filhos de um homem rico. Um deles entrou na presença do pai e pediu a parte da herança dele. E o pai deu. O outro não pediu. O outro não entrou na intimidade do pai para pedir alguma coisa, mas depois reclamou: o senhor nunca me deu um bezerro cevado para eu fazer uma festa com os meus amigos. E o pai disse para ele: mas meu filho, você sempre esteve aqui junto comigo, tudo era seu, por que você não fez? Por que você não pegou, não se apropriou das coisas que eu criei para você e para o seu irmão? Mas ele achava que tinha que fazer alguma coisa. Ele trabalhava noite e dia para o pai, achando que com isso o pai iria ser grato a ele. E na verdade, os irmãos sabem que quem foi glorificado naquela situação foi o filho pródigo, ou seja, aquele que foi e que voltou. Aquele que estava na presença do pai e depois saiu, mas buscou a presença do pai novamente. Ele é que recebeu roupas novas, um anel no dedo e uma festa. Irmãos, o que nos espera na presença do Pai é isso. É uma festa, é uma alegria, é a solução de tantas e tantas coisas. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque somos filhos, porque o teu amor, Senhor Deus, para conosco é tão grande. Mas, Pai, perdoa-nos por não estarmos, Senhor Deus, orando mais, clamando mais. Nós falamos, comentamos como o mundo comenta sobre os problemas do país, sobre a questão de segurança no país. Mas, Pai, nós podíamos estar participando efetivamente da verdadeira obra de libertação desse país, se estivéssemos entrando mais na Tua presença, na Tua intimidade, e clamando a Ti, Pai Santo, porque Tu és galardoador, Senhor Deus, daqueles que Te buscam, daqueles que Te temem. Louvado seja o Teu nome, meu Pai. Mas nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ouvido. Faze, Senhor Deus, com que nós sejamos verdadeiramente uma comunidade, ó Pai Santo, de intercessão, de amor pelo próximo, ó Pai. Ao invés, Senhor Deus, de nos preocuparmos se os nossos próximos, os nossos vizinhos aqui de bairro, se gostam de nós ou não, se nos querem ou não, ó Pai, dá que nós tenhamos uma visão ampla, plena do que nós podemos fazer por essas pessoas, ó Pai, contando como nós contamos com a possibilidade de Te pedir, de clamar, ó Pai Santo, a Ti que é o nosso Pai. Porque pela graça é que nós somos salvos, ó Deus, pela graça, Pai Santo. Não é algo que nós mereçamos e nem é algo que nós fizemos pelas nossas mãos. Mas continua abençoando-nos, ó Pai. Corrige, Senhor Deus, os nossos erros. Dá-nos, Senhor Deus, mais disciplina, mais amor. Enche-nos da Tua graça mais e mais, ó Pai. E
toda a honra e toda a glória, Pai, a Ti sejam dadas, Senhor, em nome de Jesus.